Graça e paz, amados. Eu me chamo Renato. Venho aqui para poder contar um pouquinho da minha história, da minha conversão, né, como eu encontrei a Cristo. E antes de eu entrar especificamente nessa fase, né, da conversão, eu vou contar um pouquinho da minha infância, da minha juventude, como Deus me conduziu até esse momento, né, de encontro com Ele, esse momento da conversão. Né? Então, eu venho de uma família católica, né? Toda a minha família é católica, meus pais, minha mãe. Né? Então, minha mãe devota de Aparecida, meu pai devoto de São Jorge. Né? Então, eu fui batizado numa igreja católica, né? Fiz crisma, fiz primeira comunhão, né? Toda uma formação, né? Assim na igreja católica. Eu lembro que na minha infância, lá na casa dos meus pais, nós sempre tinha uma cerimônia chamada ladainha, né? Então era um ritual, sempre tinha isso lá em casa, onde eles pegam minha mãe, como é devota de Aparecida, pegava a imagem, né, de Aparecida, colocava numa mesa, uma toalha branca, né, e a imagem sobre ela, colocava ali uns jarros de flores, né, e chamava aí todos os membros, né, da congregação lá da Igreja Católica, iam lá para casa, os conhecidos da minha mãe, e lá eles faziam as rezas dele, né, ficavam rezando o terço, né, e tudo mais. Ficava bastante gente, então isso daí era comum. Eu cresci assim nesse meio. Né, e eu lembro que, por ocasião dessa ladainha, minha mãe ela fazia os salgados, quitutes, doces, bolos, né, para poder servir após o término, né, da ladainha. Né, e eu lembro que quando ela ficava preparando esses salgados, né, esses doces lá, o lanche, antes dela levar lá para servir, eu pegava um pouco para mim, né? antes dela levar lá para servir lá para os outros lá, né? Eu separava um pouco para mim. Isso por quê? Porque eu achava que depois que ela botasse aqueles salgados lá fora, os doces lá fora, o lanche, né, lá fora, eu não poderia mais pegar, né? Achava, não sei porquê, mas eu achava que depois que ela colocasse lá para fora, eu não poderia mais pegar aquilo, já estaria consagrado, né, a santa, digamos assim. Né? Mas eu não tinha nenhum amigo evangélico, não tinha nenhuma influência evangélica, né, nada. Eu simplesmente sentia, né, que aquilo lá, após colocado lá, né, no círculo lá de oração deles, de reza, eu não poderia mais compartilhar com aquilo. Isso daí, né, só um exemplo, né, do que acontecia. Né? E a minha mãe, ela sempre chegava para mim, né, e ficava falando, meu filho, você tem que procurar uma religião, você tem que acreditar em Deus, né, de alguma forma. Só que eu não gostava. Né? Durante eu tinha também uma tia, né, que ela participava de um centro espírita, né, de Umbanda, né, e ela estava sendo preparada, né, para poder receber uma entidade. Né, estava sendo preparada para poder ser o cavalo dessa entidade. E isso exigia que ela passasse um período de preparação, né, lá dentro. E a cada período que ela passava, ela recebia umas marcas, umas cicatrizes, né, nos braços dela. Né, e ela ficou com uma certa quantidade de cicatrizes. E após o período de formação, quando concluíram esse período de preparação, fizeram lá uma grande cerimônia, uma grande festa, né, com salgados, bolo, refrigerante e tal, enfim. Seria o dia em que a entidade ia se manifestar, né, que ela ia incorporar de fato aquela entidade e ela se transformar no cavalo, né, daquela entidade. E aí foi o pessoal da família em peso lá para aquele centro espírita e tal. E eu lembro bem, mesmo eu sendo jovem, né, ainda, nós chegamos lá de carro, na entrada lá do centro espírita, paramos lá em frente lá, e eu lembro que a entrada do templo, do centro espírita, né, tinha um portão e tinha uma pequena laje sobre o portão. Né, a gente passava pelo portão, tinha que passar lá, ali na laje ali. E em cima da laje, eu lembro que tinha uma travessa de louça branca, dava para poder perceber que tinha algo dentro daquela travessa, né, que estava espetado em espetinhos de bambu. Né, então não dava para ver assim o que era, mas, né, de longe assim, né, do alto, dava para ver aqueles espetos de bambu espetados naquilo. E tinha uma garrafa de bebida alcoólica do lado, provavelmente cachaça, né? Alguns copos lá e tal. E quando eu vi
aquilo simplesmente eu paralisei, né? Não consegui entrar naquele centro espírita. Aí minha mãe pedindo para poder entrar e tal, eu falei, não vou entrar, aquela coisa toda. Eu falei, então você vai ficar aí dentro do carro. Eu falei, eu fico dentro do carro. Aí, então eu fiquei lá dentro do carro e o pessoal foi e entrou. Eu lembro até que minha mãe, ela trouxe prato de bolo, né, salgadinho, refrigerante e tal, até botou no prato, levou lá para mim. Aí eu falei, não quero isso não. Eu falei, por quê? Eu falei, não, esse negócio veio lá de dentro lá e tal, não quero isso não. E tal, então eu não peguei, não consumi, né, aquilo lá de dentro. Aí o pessoal fala, então você tinha amigos e tal que te orientavam a isso? Não, ninguém nunca me orientou, simplesmente não gostava. Né? Até lembro de uma situação na Igreja Católica, né, que tinha lá após o período da minha crisma, né, então dentro da Igreja Católica, lá no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, né, no Rio de Janeiro, onde eu morava, dentro da igreja tinha uma imagem enorme de Cristo, uma imagem até bonita, né, grande, devia ter uns 3 metros de altura, não sei, era pequeno, né, mas uns 3 metros de altura mais ou menos, e ela carregava uma cruz, né, uma cruz de madeira. Né, e eu lembro que a imagem de Cristo ela tinha uma vestimenta branca e no pescoço uma faixa, né, em volta assim do pescoço que descia pelo corpo da imagem e chegava até aos pés da imagem. Eu lembro que era uma fita roxa. Né, e o coroinha lá da igreja, que era responsável lá pelos jovens lá, colocou a gente em fila. A gente tinha acabado de fazer a crisma, né, botou a gente em fila e a gente tinha que chegar diante daquela imagem. A gente tinha que pegar aquela fita, se ajoelhar diante da imagem e beijar, e sair. E assim foi, um por um. Aí quando chegou a minha vez, eu falei, não vou me ajoelhar não. Aí começou, né, aquela confusão lá, ajoelha, enfim. Não quis me ajoelhar, né, ficou um clima muito ruim, e depois disso eu nunca mais pisei na Igreja Católica. E começou assim, né, me afastei da igreja, cresci fora da igreja. Né? E o que eu fico pensando assim hoje é que, mesmo com essas atitudes, né, que eu tinha de não querer ir à igreja, de não querer frequentar, de não querer participar da ladainha, de não querer ir no centro e tal, os meus pais, eles nunca me obrigaram a fazer, né, determinada coisa que eu não quisesse, em termos de religião. A minha mãe só ficava sempre muito preocupada, falando que eu tinha que arrumar uma religião, tinha que acreditar em Deus de alguma forma e tal, que eu não podia, né, ficar assim, sem nada, né, como largado. Né, mas fui crescendo, cresci fora da igreja, né, comecei a beber e tudo, nunca me envolvi com drogas, com vícios e tal, graças a Deus, mas, né, bebida alcoólica era comum, né, enfim, cresci assim, fora da igreja. Né, até que eu fiz o concurso, né, militar, fiz o concurso para a escola de sargento, isso em 1991. Então fui para Três Corações, Minas Gerais, me formei sargento e aí fui classificado no Rio de Janeiro. Isso em 1992, né, no Rio de Janeiro. Então, chegando na minha primeira turma de formação, primeira turma de incorporação, de recruta, né, quando eu cheguei no Rio de Janeiro já como terceiro sargento, aí foi que eu conheci o pastor Marcos, né, lá, para mim, recruta Barros. Né, então, eu lembro que eu peguei muito no pé dele, até pelo fato dele ser crente, né? Então nós começamos a nos conhecer não em circunstâncias muito agradáveis, né? Porque eu pegava muito no pé dele, ralou bastante, né? Nisso daí, então passou em maus bocados, né? Em relação a isso. Mas, pelo fato dele morar no quartel, mais jovem, né? E tudo, ele sempre, mesmo eu ralando ele, né? Digamos assim, né? Mas ele sempre, aquela atitude serena, comportamento e tal, aquilo logicamente se destacou, começou a me chamar a atenção, ele sempre procurando falar de Cristo, né, para mim, e tudo. A gente começou ali, ao decorrer daquele período, uma bela amizade, né, com relação a isso. E ele falando que morava na cidade de Governador Valadares, né, que ele estava lá no Rio de Janeiro só porque ele queria servir o exército, era o sonho dele e tal, e a gente começou a se conhecer. E dali também, logicamente, ele falando de Cristo, falando do Evangelho, né, e tudo, mas eu sempre naquela resistência. E no decorrer daquele ano eu comecei a ouvir, né, eu creio até que por influência dele, né, eu comecei a ouvir louvores, né, louvores evangélicos, e tinha um, de certa forma, que sempre me chamou a atenção, né, do louvor, que era o Mover do Espírito. Né? Eu não vou cantar aqui, senão
né? Mas esse louvor, o mover do Espírito, a letra dele, né, que fala da importância que nós temos, né, para Deus, a letra de alguma forma me tocava, me chamava atenção, né, e eu aprendi esse louvor. Né, e gostava sempre, quando tocava esse louvor, ele sempre mexia comigo. Né, e no decorrer daquele ano foi assim, a gente se conhecendo, se aproximando e tal, até que ele me falou da vontade que ele tinha de visitar novamente a cidade natal dele, lá no Governador Valadares. Até que eu resolvi fazer uma surpresa para ele, aproveitando que ele tinha falado que era aniversário do grupo jovem, né, da igreja que ele congregava, a Assembleia de Deus. Eu fui na rodoviária e comprei duas passagens, uma para mim e uma para ele, para a gente poder passar um final de semana lá na cidade dele, visitar a igreja lá. Né? E aí a gente foi, eram 2 dias de atividade na igreja, né? Era o aniversário do grupo Resgate. Né? Aí chegamos lá na parte da tarde, primeiro dia lá da atividade, da celebração, chegamos lá na igreja lá, né? Então iniciou o culto, começaram a cantar lá alguns louvores, não me recordo assim, porque eu não conhecia, né, os louvores, não estava assim habituado. Então estava lá assistindo, mas quando começou a tocar esse louvor, né, o mover do Espírito, calhou deles cantarem esse louvor lá, e o louvor logicamente me chamou a atenção porque eu conhecia, né, esse louvor. E aí eu comecei a cantar, né, o louvor, o mover do Espírito. E no decorrer desse louvor, a letra, né, do louvor e tal, né, aquilo que começou a me envolver de tal forma que eu comecei a chorar durante o louvor, né? Começou as lágrimas, né, caírem lá e tal, não conseguia parar, e chorando e tudo, né, não sabia assim de fato o que estava acontecendo. E em meio ao louvor, o pastor, né, eu creio que era o pastor, em meio ao louvor ele começou a falar, não, se você está aqui, quer sentir a presença de Deus, quebranta teu coração, peça para ele fazer morada, né, no seu coração, e tudo aquela palavra também me fez com que eu direcionasse mais os meus pensamentos a Deus. Né? Então, em pensamento, eu lembro como se fosse hoje, né, a oração que eu fiz, o pedido que eu fiz a Deus naquele momento. Né? Então, direcionei meus pensamentos e, né, falei, Senhor, há tanto tempo que eu te procuro e não te acho. Né? Então, se esse for o momento, se aqui for o local, né, quebranta meu coração, entra nele e faz dele a tua moradia. Isso eu comecei a pensar repetidas vezes, né, esse turbilhão de pensamentos ali, começando a pensar nisso, né, e o choro vindo, né, eu chorando bastante, né, e terminou o louvor, o momento passou, eu, né, me recuperei ali e tudo, e não passou disso. Né, então, gostei do momento ali, mas, né, foi só aquele momento. E esse foi o primeiro dia. Eu não fazia ideia do que já estava acontecendo ali. Né? Então, terminou o culto, teve lá a mensagem do pastor, também não recordo da mensagem. Só o que me chamou a atenção realmente foi o louvor e esse sentimento, né, que tomou conta ali de mim ali naquele momento ali. Aí nós fomos para casa, né, que tinha ainda o outro dia. Aí chegou outro dia, segundo dia, voltamos lá para a igreja. Aí eu lembro que eu sentando lá quase no último banco da igreja, né? E tudo, que eu achava que seria mais fácil sair, né? Qualquer coisa, eu já estava perto ali da saída ali, mas sentamos lá e ficamos lá para o segundo dia. Começou o louvor novamente, e para minha frustração, né, não foi cantado assim nenhum louvor que eu conhecesse, né? E tal. Então eu fiquei meio que desapontado, lógico, né? Mas eu estava desligado, né? Estava realmente desligado do culto, não cantava nenhum louvor, não prestava atenção em nada e tal, estava bem desatento mesmo, né? Até que uma coisa lá me chamou a atenção, foi o que? Sentada lá no início, né, dos bancos lá da igreja lá, levantou uma senhora, uma irmã levantou, e ela começou a falar, né, em línguas estranhas, né?
E no momento que ela começou a falar, a igreja silenciou, a igreja, né, ficou em silêncio, o louvor parou e ela começou a falar. Né? E logicamente que nunca tinha visto aquilo, né, foi a primeira vez, fiquei assustado, né, que ela falava enrolado lá, né, e tal, e não entendia. E ela começou a andar de um lado para o outro da igreja, lá na frente, como se estivesse procurando alguém, procurando alguma coisa. Né? Aí eu lá comigo, lá, só falta essa molequinha querer vir falar comigo, né? E tal, isso eu pensando, né? E tal, pronto para poder correr da igreja, né? Então aí começou lá e tal, aí na hora que ela veio caminhando para o fundo da igreja, que ela olhou para mim, para o barro, né? Ela apontou a mão, apontou o dedo. Tem um recado de Deus para vocês. E aí foi lá para frente. Eu com aquele olho arregalado, né? Olhei assim para o lado, olhei para o Barros. Aí o Barros começou a me empurrar, né, para poder eu levantar, né, para ir lá à frente, lá com ele lá. Aí ele me explicou, né, eu falei, não, ela é uma profetisa, ela tem a mensagem de Deus pra gente e tal. Aí fomos lá pra frente. Não, receoso, com medo, lógico. Né, fui lá pra frente lá com ele. Aí chegamos lá à frente lá, ela impôs a mão sobre nós, né, e aí ela continuou a falar em línguas estranhas, né? Não entendia. Então ela começou a falar e quando ela impôs as mãos sobre nós e começou a falar em línguas estranhas, né? Logicamente eu fechei os olhos e aquelas palavras, mesmo sem entender, né? Começaram a mexer, né, comigo de certa forma. E aí eu comecei a entender o que ela falava. Né, como eu lembro até hoje as palavras que vieram ao meu ouvido. Né, então ela falou, agora não tenha mais tu dúvidas sobre mim. Do único hino que tu cantaste, o teu coração se aquebrantou. Nele eu entrei e fiz dele a minha moradia. Quando ela falou isso, o meu coração, né, disparou, comecei a chorar novamente, as minhas pernas começaram a tremer, fraquejaram, me coloquei de joelho ali na hora e comecei a chorar ali na hora. Né? Então, isso tudo aconteceu ainda sem ter tido apelo. Né? Então eu não tinha oficialmente, digamos assim, aceitado a Cristo da maneira tradicional, né, de ter lá o apelo, a gente levantar a mão e ir lá à frente e tal, declarar, né, que aceitou a Cristo e tal. Então tem por mim assim, eu já tinha aceitado e não sabia, não é? Então Deus ele já estava, eu creio, né, Deus já estava me preparando para aquele momento, né, de eu entender a voz dele, reconhecer o que ele estava me chamando para aquele momento, estava preparando aquele momento para que aquilo acontecesse. Né? E no culto à noite, né, aí que teve o apelo, né, eu fui lá à frente lá e publicamente, né, aceitando a Cristo. Né, então esse, resumidamente, né, foi como aconteceu, né, a minha conversão, assim, eu creio que de modo assim realmente sobrenatural, né, porque eu não, desde pequeno, não, eu já tinha de certa forma alguma resistência por coisas assim do mundo, né? Já me sentia separado, né? E depois do fato ocorrido, o Barros, né, o pastor Marcos ainda olhou para mim, né, e falou, eu estou ansioso para poder chegar no Rio de Janeiro, que ninguém vai acreditar no que aconteceu aqui, né? Porque eu era bagunceiro, né? Era do mundo, né? E chegar assim e ter um acontecimento desse, né, eu nunca realmente esperava, né, isso daí. Então só tenho a agradecer a Deus por ter colocado o pastor Marco, né, no meu caminho e agradecê-lo de fato, primeiramente a Deus, né, e agradecer pela sua vida, pastor Marcos, que Deus continue aí abençoando grandemente, né, prosperando aí o seu ministério, que desde a juventude, né, você com juventude aí pela frente, mas nunca deixou de procurar falar de Cristo para quem estava aí ao seu redor, para quem te cercava. E eu sou testemunha disso. Então, glória a Deus pela sua vida, que Deus abençoe
né? E que em breve nós possamos aí nos encontrar novamente. Amém? Abraço, glória a Deus aí.